Olá, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda ao Macro Review, o podcast para você que quer entender os fatos da economia de forma simples e direta. Eu sou Nayara Fraga, do time de conteúdo do C6 Bank, e nesta semana nossa equipe econômica fala sobre o desafio de equilibrar as contas públicas no Brasil. Você sabia que esse é um requisito básico para a saúde da economia de um país? E sabia que esse é, se não o maior, um dos maiores obstáculos que o Brasil precisa superar? No episódio de hoje, a gente explica por que a dívida pública brasileira pode atingir níveis recordes e o que isso tem a ver com o dólar alto e a credibilidade do Brasil. A gente também vai falar de IPCA 15, desaceleração econômica nos Estados Unidos e na zona do euro e inflação americana. Lembrando que o Macro Review é um podcast semanal disponível nos principais tocadores de podcast. Se você está ouvindo a gente no Spotify, deixa suas estrelinhas pra gente. Se você está ouvindo no YouTube, deixa seu like, deixa seu comentário. Hoje é 29 de agosto de 2022. Vamos nessa? Você deve ter reparado que a palavra fiscal tem estado cada vez mais presente nas manchetes do noticiário econômico, né? O porquê disso a gente já falou aqui outro dia. O sinal tá amarelo para as contas públicas do país, que englobam a dívida, as despesas e as receitas do governo brasileiro, entre outros dados. A afirmação pode soar estranha se a gente analisa só o saldo dos primeiros 7 meses do ano. Entre janeiro e julho, o governo federal arrecadou 1,29 trilhão de reais em impostos. No mesmo período do ano passado, a arrecadação havia sido de 1,05 trilhão, uma diferença de 239 bilhões de reais. É muita coisa. Os números surpreendem, mas não contam toda a história. A dívida líquida pública do Brasil está em patamar elevado e pode atingir já em 2023 o maior nível da série, que foi iniciada em 2001. Vamos lembrar aqui que dívida pública é quanto o governo deve a quem compra seus títulos, incluindo pessoas físicas e empresas daqui ou do exterior. A conta da dívida líquida é o resultado disso, menos a quantia que o governo tem a receber de seus próprios credores. A previsão é que o Brasil feche 2022 com uma dívida líquida de 59% do PIB, segundo o Boletim Focus. Importante notar que o tamanho da dívida não é exatamente o problema. A questão maior é a trajetória que está se desenhando. As projeções indicam uma dívida que sobe muito e permanece elevada pelos próximos anos. Para 2026, por exemplo, a projeção é de 68,9% do PIB. E o que determina essa trajetória do endividamento? Como é que a gente sabe que vai subir tanto assim? São duas coisas que determinam isso: a diferença entre o que o governo arrecada e o que gasta, que é o chamado resultado primário, mais o custo da dívida. E é essa equação que não fecha no Brasil. Trocando em miúdos, para ter recursos e fazer a máquina pública funcionar, para você tirar o seu RG, para garantir o funcionamento do transporte público, do saneamento básico, entre muitas outras coisas, para fazer essa roda girar, os governos emitem títulos de dívida que são adquiridos por investidores. Isso tem um custo, que são os juros sobre a dívida. Ou seja, quanto mais alto o valor da dívida do governo, mais alto costuma ser o custo da dívida para ele, porque ele vai ter que pagar mais juros. É que nem cartão de crédito, só que com a Selic em patamar elevado, essa conta fica ainda mais salgada. Só para dar a dimensão do problema, o montante que o governo pagou em juros sobre a dívida somou o equivalente a 5,5% do PIB no acumulado de 12 meses até maio de 2022, o último dado disponível. Já o saldo resultante de receitas menos despesas para o mesmo período foi de 1,3% do PIB. São muitos números, mas o ponto é que isso significa que o governo pagou em juros um valor 4 vezes maior do que o resultado primário, que é o saldo das arrecadações menos as despesas. As projeções de aumento da dívida brasileira fazem ainda mais sentido quando a gente observa que os fatores que puxaram a arrecadação de impostos para cima não vão estar presentes neste segundo semestre e nem nos anos que vêm por aí. A inflação, por exemplo, está em queda. Pode não ser muito óbvio, mas a arrecadação recorde da primeira metade do ano ocorreu muito por conta da inflação nas alturas. Se os preços sobem, aqueles tributos que aparecem na sua nota fiscal também vão subir. Ou seja, inflação em queda é igual a menos arrecadação de impostos. Outro fator que puxou a arrecadação para cima e não deve ocorrer agora é o crescimento econômico, que foi maior que o esperado no primeiro semestre. A previsão para a economia brasileira é de desaceleração nos próximos meses. Além desse ponto, teve a cotação das commodities, que foi lá em cima no início da guerra na Ucrânia e agora tem queda, o que quer dizer que o governo vai arrecadar menos com os impostos pagos pelas empresas produtoras de commodities. Tudo isso para dizer que os ventos não são nada favoráveis. Na nossa avaliação, o desequilíbrio das contas públicas prejudica e muito o desempenho da economia. Um arcabouço fiscal frágil afasta investidores e puxa o dólar para cima, o que tende a gerar mais inflação. E preços altos exigem o quê? Juros também altos. Vira uma bola de neve.
Como é que a gente resolve todo esse problema, então? É possível reduzir o custo da dívida e reduzir também os gastos? Quem explica melhor isso pra gente é a Cláudia Moreno, responsável pela cobertura de Brasil aqui no C6 Bank. Nayara, esse é um problema que não é simples de resolver. Eu explico. O custo da dívida não é algo que o governo consegue exatamente controlar. Esse é um custo que varia basicamente de acordo com a taxa Selic e com o humor do mercado. Já os gastos do governo, isso sim ele pode controlar. Aliás, mais do que controlar, ele pode melhorar a qualidade dos gastos. Como assim? Gastos com educação básica, por exemplo, são mais bem-vindos que gastos excessivos com custeio da máquina pública ou com subsídios a certos setores da economia. Mas esse gasto mais consciente, também não basta. É preciso assegurar que o total de gastos é compatível com a capacidade que o governo tem de arrecadar impostos. E é aí que entra a tal da regra do teto de gastos, que foi criada para limitar as despesas do governo. Essa regra estabelece um valor máximo para o gasto público anual. Só que a gente tem visto algumas exceções a essa regra. A PEC dos precatórios, que posterga o pagamento de dívidas judiciais, é uma delas. Outra exceção é essa PEC mais recente, que concede diversos auxílios, como o auxílio para comprar o gás, auxílio para motoristas, o aumento do valor do Auxílio Brasil. São medidas válidas do ponto de vista social, claro, mas elas deveriam ser compensadas por cortes em outras áreas menos relevantes. Diante desse cenário, está em discussão no governo uma alteração na regra do teto de gastos que admite a possibilidade de reajustar esse teto acima da inflação. Também está em discussão a criação de um grupo de gastos que ficariam fora do teto de gastos. Tudo isso são sinais ruins que o governo passa para os investidores. O importante para quem compra títulos do governo é perceber que o governo é austero, rígido com suas próprias normas. Sem isso, fica difícil manter a credibilidade do país. Os investidores se afastam, como você mesma mencionou. O que eu quero dizer é, sem uma regra fiscal, sem essa âncora e com uma dívida tão alta assim, a gente fica sem rumo, sem saber onde a dívida vai parar. Ainda falando de Brasil, o tema agora é IPCA. A redução de impostos sobre combustíveis, energia elétrica e telecomunicações trouxe mais um mês de alívio para o IPCA 15, a prévia da inflação oficial. Em agosto, o índice caiu 0,73%. Só a gasolina, o etanol e a energia elétrica contribuíram para tirar 1,29 ponto percentual da inflação no mês. Apesar disso, existem dois elementos que seguram a inflação lá em cima. O primeiro é a alta dos bens industriais. No acumulado de 12 meses, a alta da categoria é de 12,8%, resultado que veio acima das expectativas. Os itens de higiene pessoal foram os que mais pesaram nessa conta. Em segundo lugar, vem a alta dos serviços. Os preços no segmento, que inclui salões de beleza, academias, restaurantes, tiveram avanço de 9% em 12 meses e estão sob o efeito da inércia inflacionária, que é quando os preços presentes são remarcados de acordo com a inflação passada. O resultado do IPCA 15 de agosto reforça a nossa projeção de inflação de 6,5% para o ano de 2022. Vale dizer que o cenário deve seguir desafiador adiante. Nossa estimativa é de uma inflação de 5,7% para o ano que vem, acima da meta do Banco Central, que é de 3,25%. O assunto agora é Estados Unidos e zona do euro. Os sinais de desaceleração econômica para os americanos e para os europeus continuam aparecendo. As prévias dos PMIs, que são indicadores que funcionam como um termômetro da economia, mostraram contração pelo segundo mês consecutivo. PMI é aquela pesquisa com os gerentes de compras que tenta entender se as empresas continuam contratando pessoas, se a demanda por produtos e serviços cresceu, se está difícil ou não comprar insumos. Nos Estados Unidos, o PMI de agosto ficou em 45, que é o menor patamar desde maio de 2020, início da pandemia. Na zona do euro, o indicador ficou em 49,2, menor nível desde março de 2021, quando a segunda onda de Covid atingiu a Europa. E por que esses números preocupam? Bom, resultados abaixo de 50 indicam contração da atividade econômica. Aproveitando o gancho, no episódio passado a gente falou justamente da perda de ritmo da atividade econômica global. É só buscar aí pelo episódio que tem o seguinte título: Economia Global em Desaceleração. Falando agora de inflação nos Estados Unidos, o desafio de frear a maior inflação americana em 40 anos segue em curso. O índice de preços de gastos com consumo, o PCI, teve queda de 0,1% em julho. O resultado foi melhor que o de junho, quando a inflação subiu 1%. Ainda assim, quando a gente observa o acumulado de 12 meses, a alta da inflação é de 6,3%. Continuam pesando no bolso dos americanos os preços de energia e de alimentos. E o núcleo da inflação em 12
12 meses está em 4,6%, acima da meta do Banco Central Americano, o Fed, que é de 2%. Para combater essa alta dos preços, os Estados Unidos elevaram bem os juros de março para cá, num ritmo de aperto monetário não visto desde 2005. O intervalo da taxa agora está entre 2,25% e 2,5%. Um próximo aumento é esperado para a reunião do Fed de setembro. Por falar em juros americanos, no evento de Jackson Hole, na semana passada, o presidente do Fed, o Jerome Powell, sinalizou que o banco deve manter os juros elevados por mais tempo a fim de restaurar a estabilidade dos preços. Powell disse que um novo aumento de 75 pontos base pode ser apropriado, mas que a decisão vai depender de dados e da evolução do cenário econômico. Chegou a hora da nossa agenda, eu compartilho com você o que está no radar da nossa equipe de economistas para esta semana. Na quarta-feira, dia 31, o IBGE divulga a taxa de desemprego do Brasil. A gente espera que o desemprego atinja 9%, o menor patamar desde agosto de 2015. Na quinta-feira, 1º de setembro, sai o PIB brasileiro do segundo trimestre. A gente espera alta de 1,4% para o indicador. Esse deve ser o último trimestre de crescimento forte. Isso porque nesta segunda metade do ano a economia deve sentir com mais intensidade os efeitos da alta dos juros no Brasil e os efeitos da desaceleração da atividade global. Na sexta-feira, 2 de setembro, o IBGE divulga a produção industrial do mês de julho no Brasil. A gente espera uma leve alta de cerca de 0,5% para o indicador. Também na sexta sai o payroll de agosto, relatório que mostra a situação do mercado de trabalho nos Estados Unidos. A gente acredita que a geração de empregos diminua gradualmente em território americano, em linha com a desaceleração da atividade econômica, mas o mercado de trabalho como um todo deve continuar aquecido. É isso, chegamos ao fim do episódio. Obrigada a você que ficou comigo até aqui. Quem faz parte da equipe econômica do C6 Bank são Felipe Salles, a Cláudia Moreno, a Cláudia Rodrigues, o Eliezer Jacob e o Felipe Mack. A produção e o roteiro são desse time todo, da Marina Oliveira e Nayara Fraga, essa que vos fala. A edição de som é da Thaís Andréa. A direção de arte é de Oliver Cardoso, Rafael Vitor e Beatriz Batista. A divulgação nas redes sociais fica com Karina Campos, David Romay e Sara Santana. O Macro Review está disponível no Spotify, no Google Podcasts, no Pocket Casts, no Deezer e no canal do C6 Bank no YouTube. Uma boa semana para você e até a próxima!